Olá pessoal, eu resolvi falar um pouco mais sobre o decreto 10471 de 24 de agosto, que foi publicado no Diário Oficial de 25 de agosto. Ele é o decreto que regulamenta o adicional de compensação por disponibilidade militar da nossa Lei Perversa 13.954, o novo adicional que foi definido lá no artigo 8º. E quando publicou no Diário Oficial, dia 25, eu vi a publicação e resolvi fazer um vídeo para apresentar, basicamente apresentar o decreto. Eu fiz uma leitura aqui do texto dele e mostrei que não tinha muita novidade em termos de interpretação da lei. Era basicamente um copia e cola, um assina embaixo. E o vídeo é esse aqui, ó. Saiu o decreto regulamento da CDM. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai aparecer card aí também. E todas as outras páginas que eu apresentar aqui, as outras coisas que eu apresentar, também vão ficar na descrição, como sempre. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Em relação ao texto em si, do decreto, que está no vídeo que eu fiz dia 25, não tem grandes novidades. Alguns pontos de destaque que eu vou falar aqui agora, resumidamente. Por exemplo, a menção da palavra pensionista, para deixar bem claro que o adicional vale para pensionista. Esse parágrafo aqui, para amparar quem ocupa cargo civil temporário, exercício cumulativo de emprego na área de saúde, afastamento remunerado e tal. Para não ter dúvida de que ainda assim o militar vai receber o adicional. Tá? Também tem o caso ali de igualdade, porque o adicional não pode ser pago junto com o tempo de serviço. Em caso de igualdade, ficou definido que vai manter o novo adicional de disponibilidade. Tá? E também tem um parágrafo aqui, que é esse aqui, ó, que diz, igual está na lei, que diz que quando o militar muda de ciclo e tal, ele leva o percentual mais alto que ele teve. E eles acrescentaram isso aqui, independente da força, para amparar o caso do militar que sai de uma força, vai para outra, é graduado numa força, faz um concurso para oficial da outra força, ele leva o percentual mais alto. Beleza, pessoal? Bom, eu quero, assim, tirar umas dúvidas, esclarecer algumas coisas. O resto do decreto em si é um copia e cola da lei e alguns artigos com um detalhamento um pouco maior, mas não muda nada. Tá? Então vamos esclarecer aqui algumas coisas. Tá? Então, a primeira coisa que tem no dia que esse decreto foi publicado, circulou direto o arquivo PDF com ele, link e tal, e o pessoal começou a ficar preocupado. Agora acabou, agora não tem mais jeito, não sei o que, vai atrapalhar tudo e tal, não sei o que. Mas tem que botar em mente uma coisa, o decreto está abaixo da lei. E tudo que o decreto diz aqui já estava lá na Lei 13.954, no artigo 8º e no artigo 20. Então vamos procurar aqui. Por exemplo, é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação de disponibilidade com o tempo de serviço. Isso aqui a gente já sabia. Então, o fato do decreto falar a mesma coisa não muda em nada. As ações vão continuar, as ações são para combater esse parágrafo 1º do artigo 8º da lei, e se a ação da justiça vencer isso aqui, cai isso aqui para aquela ação que venceu e cai junto o decreto. O decreto não apita nada. Beleza? Então, ficar com esse pensamento temerário de que o decreto pode atrapalhar um pouco mais não é bom. Talvez seja isso que o governo queira da gente. Mas não vamos nos deixar levar por esse pensamento. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui o que mais. Outro caso também que o pessoal fala bastante, isso aí é muito recorrente, desde lá do PL, o pessoal parou de falar, voltou a falar, parou de falar, voltou a falar, enfim. Quando chegar o militar for reformado, não está mais disponível e não vai receber, e pensionista também não vai receber. O pessoal se prende muito em duas coisas. Primeiro, aqui no próprio caput do artigo 8º da lei, bem como aqui no
no decreto, que praticamente repete, né? É a parcela remuneratória devida ao militar em razão da disponibilidade, ou seja, devida ao militar, tá? Aqui, ó, devida ao militar e disponibilidade. São duas palavras que o pessoal se prende muito a isso. A disponibilidade, o reformado não está mais disponível, o pensionista não está mais disponível. E pensionista não pode porque é devida ao militar. Tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês aqui, na lei, parágrafo 5º do artigo 8º, está aqui, ó. Adicional de compensação por disponibilidade corporal aos proventos da inatividade. Inatividade é reserva e reforma. Não existe distinção. E a Lei 3765 tem uma disposição que diz que a pensão militar vai ser o valor que o militar recebia, seja como proventos da inatividade, seja como remuneração, dentro das parcelas que são cabíveis. E aqui na própria Lei 13954, nós temos aqui, ó, os proventos da inatividade e remunerados são constituídos pelas seguintes parcelas. Está aqui, ó, adicional de compensação por disponibilidade está aqui. Então, se está no provento da inatividade, também vai para a pensão. Beleza? Agora eu vou comentar uma coisa interessante aqui. No meu vídeo, num dos comentários que teve aqui, teve vários comentários, uma pessoa falando uma coisa interessante, que esse critério de desempate que foi estabelecido aqui no decreto seria por causa do caso de promoção. Faz sentido, por exemplo, um capitão que tenha 12% de tempo de serviço, um capitão de carreira normal, e aí o adicional de disponibilidade dele também seria 12%. Empatou. Qual que vai ficar? Não tinha, na lei não ficava claro isso aí. Então, tanto faz. O decreto define que é o adicional de disponibilidade. Se ele for promovido para o major, então é garantido que o adicional dele vai subir. Então aqui, por que eu estou falando isso? Porque eu quero incluir um pensamento meu, que é um pensamento que eu formulei desde lá da época do PL, já cheguei a comentar, mas é uma coisa que até então não foi necessária, mas é bom a gente ter em mente que no futuro pode ser que se venha a ser necessário. Né? Digamos que o decreto tivesse definido que mantém o tempo de serviço. Tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, essa imposição que tem aqui na lei, no artigo 8º, é vedada a concessão cumulativa do adicional de disponibilidade com tempo de serviço e é assegurado, caso o militar faça jus a ambos, o recebimento do mais vantajoso, ou seja, o recebimento de maior valor. Tá? Essa comparação para saber qual é o mais vantajoso, ela não está atrelada a um ponto específico no tempo, a um momento específico. Isso aí tem que ser feito a qualquer momento. Então, por exemplo, digamos que o decreto tivesse definido, vai manter o tempo de serviço. O militar foi promovido a major, ele vai ficar com 12% só porque é o tempo de serviço e foi decidido que é o não? Não. Quando ele for promovido, o adicional de disponibilidade passa a ser mais vantajoso e aí ele passa a receber o adicional de disponibilidade. Nesse momento ele faria a troca. Essa é uma tese minha, um pensamento meu. E eu acho que é útil. Quer ver um outro exemplo também? Digamos que esse militar seja... Vamos pegar aqui um outro exemplo. Um sargento do quadro especial. Terceiro sargento. Ele tem o quê? 16%, está lá na tabela. Tá? Mas ele tinha 18% de tempo de serviço. Então ele manteve o tempo de serviço. Daqui a alguns anos, dá a louca lá, resolve pegar essa tabela do adicional de disponibilidade. Não, sargento do quadro especial agora é 20%. Então, nesse momento, o adicional de disponibilidade passou a ser mais vantajoso, então troca. Nesse momento, troca. Então, esse é um pensamento meu, que tem que ser assim, porque não há nada na lei que diga que essa comparação, essa confrontação dos valores para saber qual é o mais vantajoso só pode acontecer num momento específico, por exemplo, somente em janeiro de 2020. É a qualquer tempo. Beleza, pessoal? Outro comentário também que teve aqui no meu vídeo, também ouvi outras pessoas falando, é que assim, muita gente fica com essa preocupação de que não vai para veterano, para reformado, para pensionista e tal. Aí fala assim, não, mas
pessoal, a preocupação não é exatamente essa, é a segurança jurídica de amanhã ou depois mudarem isso aí. Eles olharem aqui para a lei, por exemplo, a disponibilidade é só o pessoal da ativa, então vamos tirar todo o pessoal inativo, reformado, tá? Inclusive até teve um comentário interessante lá que a pessoa falou assim, ué, a 13954 não estabeleceu que o militar reformado por invalidez tem que estar à disposição da força para ser convocado e fazer os exames? Então, configurou a disponibilidade, né? Eu achei interessante isso aí, o comentário. Mas enfim, a pessoa diz, aquele que foi reformado em vias normais não vai ser convocado, não está mais disponível. E pensionista não está disponível. Então vamos mudar essa lei. Podem fazer isso? Podem. Né? Agora, a primeira coisa que eu penso assim, eu acho difícil fazerem isso. Primeiro, por um caso básico. Se fizerem isso, vão puxar o tapete de muito general e pensionista de general. Eu acho que só por isso já não vão fazer. Mas também eu tenho outros motivos para dizer isso. O tipo de adicional, que é o adicional de disponibilidade, eu fiz um estudo há um tempo atrás, baseado numa obra de juristas e outros sites que eu consultei. Ele está aqui no meu site, vai ficar na descrição. O trabalho é esse aqui que eu vou abrir. Vou abrir aqui mesmo direto. Inclusive esse trabalho aqui está bem formatadinho. Lá no final tem as referências que eu consultei. E nele eu fiz uma classificação dos adicionais que tem na remuneração dos militares. E classifico o adicional de disponibilidade como um adicional de função. Então não é uma coisa assim que possa ser tirada facilmente, a bel prazer, e simplesmente puxar a rasteira dos outros. Diz aqui, isso aqui foi coisas que eu pesquisei, não são coisas que eu criei. Tá? Ele diz aqui que o adicional de função é um adicional que configura uma retribuição, uma função especial exercida em condições comuns. O que é a função especial aqui no caso? É a nossa dedicação permanente, a exclusividade e tal. Né? Ele é, por natureza, condicionado à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas na administração. E aqui ele não se incorpora automaticamente ao vencimento, mas deve integrá-los para efeito de disponibilidade ou aposentadoria. Se no momento da passagem da reserva ou para a inatividade remunerada, o funcionário estava exercendo cargo com a função ou período e carência consumado. Isso aqui tem semelhança, sabe com o quê? Com a compensação orgânica. Aí eu já vou mostrar outras semelhanças também. Tá? Ou seja, existe uma carência, uma regra de carência para que ele seja incorporado. E no caso do adicional de disponibilidade, os 30, 35 anos de serviço é mais do que suficiente para isso, né? Nós temos que concordar. E ele presume um sistema de estabilização financeira. Né? Então, por isso que presume-se que ele vai passar para inatividade. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que quando as pessoas se prendem, principalmente aqui, devida ao militar. Aí nós vamos aqui na medida provisória 2215, MP do Mal. E vamos dar uma olhada no que diz a compensação orgânica. Reparcela remuneratória mensal devida ao militar, ou seja, ela é devida ao militar. E como vocês sabem, acho que a maioria sabe aqui que a compensação orgânica é mais ou menos assim. Conforme o militar vai exercendo ali a atividade, ele vai incorporando cotas, 2%, 4%, 6%, e depois que incorporou isso, vai para a reserva, vai para a reforma e vai para pensionista. E é a mesma coisa, é o mesmo tipo de adicional. Então ele tem a mesma configuração. Tá? Então por isso que eu digo que eu tenho uma convicção de que não é fácil tirar isso aí. Tá? Se tirarem, aí eu volto lá naquele pensamento que eu falei antes. Aí se tirarem,
alguém que teve o tempo de serviço suprimido, aí tiraram o adicional de disponibilidade porque ele foi para a reforma, mudaram a lei, por exemplo, então volta o meu tempo de serviço, porque agora ele é mais vantajoso. Não é essa a ideia? Então, pessoal, é isso que eu queria falar como uma espécie de esclarecimento, para o pessoal se tranquilizar quanto a isso tudo, que de acordo com a legislação atual que está vigorando, o adicional de disponibilidade vai sim para os reformados, para pensionistas. O decreto não vai atrapalhar as nossas ações na justiça para a gente requerer a cumulatividade. E, fora isso, eu vou deixar aqui, tá? Tanto o link do vídeo de ontem para vocês, se quem quiser assistir o que eu falei ontem, o meu documento que tem as referências de onde eu obtive essas informações. E assim, para o pessoal ficar mais tranquilo quanto a isso. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, até mais.